Os enunciados das questões do Enem sempre se repetem, mas qual é a sua dificuldade? Cuidado na hora de converter valores. Um dos pontos essenciais e chaves para o Enem é você dominar a parte de conversão. Essa questão 157, ela trata de escala. Observe que, de cara, você já sabe o que é uma escala, porque quando for questão sobre escala, sempre vai ter essa relação aqui. Ou aqui, ou nas alternativas, tá certo? Observe essa questão e perceba que, só pelo detalhe das conversões entre centímetros para metros, centímetros para quilômetros, ou essas conversões sempre te ajudarão a fazer a questão. É bom que você domine, é bom que você treine isso, tá certo? Vamos exercitar através dessa questão, ó. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real, ou seja, é uma razão entre o espaço fictício, tá certo? O espaço de um desenho e o espaço real, tá certo? Vamos entender com esse mapa aqui, ó. Esse mapa abaixo, ele tem uma escala de 1 para 58 milhões. Olha o número grande. Isso que o Enem vai dificultar. O padrão de resolução é o mesmo, só que você deve ter atenção na hora de fazer as continhas de multiplicação, divisão, tá certo? Observe o seguinte, qual é a interpretação que você deve tirar disso? Quando fala 1, e aqui é 2 pontos, então é uma divisãozinha, 1 para 58 milhões, significa dizer que isso em escala, significa dizer que está falando o seguinte, para cada 1 centímetro do tamanho fictício, existem 58 milhões de centímetros do tamanho real, tá certo? A relação que você deve tirar daqui é esse. Quando falar de escala, sempre vai estar em centímetros, a menos que na questão fale isso. Explica, a escala está em metros, mas sempre vai ser em centímetros, tá certo? Então aqui é para cada 1 centímetro do tamanho real, do tamanho fictício, ou seja, do tamanho do mapa, existem 58 milhões, tá certo? A relação primeira é essa. A segunda relação, então, vem com o comando da questão, que diz o seguinte: considere que, neste mapa, o segmento de reta que liga o navio até a marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Qual o comando? A medida real em quilômetro desse segmento de reta é. Observe, você viu que tudo estava em centímetro. No final, ele quer em quilômetro. Perceba então que existe essas pequenas pegadinhas que, se você não prestar atenção, você cai fácil, tá certo? Qual a relação então que nós vamos ter aqui? É uma relação de regra de 3. De que maneira? Para cada 1 centímetro do tamanho do mapa, existem 58 milhões de centímetros do tamanho real. Tudo está em centímetros. E ele pergunta o seguinte: e como eu quero saber de 7,6 centímetros do mapa? Qual vai ser o tamanho real? Pronto, regra de 3. Multiplica cruzado e a continha que corre além dali. Vai ficar x igual a 58 milhões vezes 7,6. Vamos ter vários bizus nessa conta aqui. Primeiro, ignore os zeros todos, tá certo? Pode ignorar sem dó, porque você não precisa deles, tá certo? Você só adiciona no final. Você vai entender o porquê. Outra coisa que eu vou ignorar vai ser a presença dessa vírgula aqui, tá certo? E no final você vai ver o que eu vou fazer com ela, ok? Porque, se você observar, 7,6 é 76 sobre 10, não é? E aí você vai perceber o porquê que eu vou colocar só o 76. Enfim, então vamos multiplicar 58 vezes 76, tá certo? Vamos multiplicar somente isso aqui e depois nós fazemos os devidos ajustes, ok?
Vamos lá então, deixa eu ajeitar só essa reta que ficou uma porcaria. Pronto, vamos lá. 8 vezes 6 dá 48, boto 8, vai 4. 6 vezes 5 dá 30, ali dá 34. 7 vezes 8, 56, boto 6 e vai 5. 7 vezes 5, 35 com 5, 40. E aí, ó, soma 8, 10, 1, 4, 4. Ou seja, 5, vamos voltar aqui para cima agora. 58 vezes 76 deu quanto? Vamos colocar aqui, ó. X foi igual a... Vamos mudar essa corzinha, colocar a cor que estava, né? Porque senão fica desorientado. Vai ficar 4.408. Porém, esse número aqui é 58 vezes 76. Olha o tanto de zero que nós temos que colocar aqui. Então vai colocar quanto zero? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Perfeito. Porém, outro detalhe que não podemos esquecer. De novo, eu multipliquei 58 vezes 76, mas aqui é 7,6. O que você deve fazer somente é, tá vendo que a vírgula está aqui? Quando nós multiplicamos por 76, é só você voltar uma casa decimal. Então vem para cá, tá certo? E aí esse zero você pode apagar aqui, ok? Foi esse pequeno ajuste que nós fizemos. Pronto, então significa dizer que o x no tamanho real equivale a 440 milhões e 800 centímetros, 800 mil centímetros da distância real. Mas, porém, todavia, no entanto, ele quer o quê? A medida real em quilômetros. E aí, vamos ter que converter centímetros para quilômetros. Ó, de maneira geral, claro que existem pequenas frações entre, mas de maneira geral, os mais conhecidos são: você transforma quilômetros, metros em centímetros. Claro que existem pequenas subdivisões entre cada um aqui, mas as mais utilizadas é essas, né? Observe, existe aqui decímetro, existe, acho que é decâmetro, enfim. A relação que você deve ter é que vá com calma. Você poderia muito bem partir de centímetros para quilômetros, certo? Mas você não precisa ir com essa rapidez toda. Você passa primeiro por metros. Por quê? Porque é mais fácil você saber, eita, quantos centímetros tem um metro? Depois que você transformar em metros, você transforma em quilômetros, tá certo? Como assim, ó? Vocês sabem que 1 metro tem... Deixa eu colocar aqui um pouco mais para baixo. 1 metro, ele tem 100 centímetros, tá certo? Ok, primeira relação é essa. E você sabe que 1 quilômetro, que é o que ele quer, tem 1000 metros. Ou seja, nós podemos passar de centímetros para metros e depois de metros para quilômetros, tá certo? De que maneira? Então, ó, a relação que você deve ter, se você quisesse, você poderia muito bem fazer por regra de 3. Como assim? Se 1 metro equivale a 100 centímetros, quantos metros vai equivaler 440 milhões de centímetros? Porém, para não dificultar, o bizu que você pode ter é o seguinte. Para você descobrir, para você transformar de centímetros para metros, você só precisa dividir por 100, ou seja, 440 milhões e 800 mil centímetros dividido por 100, que é só cortar 2 zeros. Eita, se você cortou 2 zeros, então significa dizer que, eu vou até apagar aqui, ó, vou apagar esses 2 zeros, então significa dizer que aqui agora eu tenho metros, ou seja, vamos lá organizar, 4 milhões e 480 mil metros, tá certo? E aí, você agora tendo metros, podemos transformar em quilômetros. Por quê? Porque nós estamos caindo, tá certo? Então, ó, se você quer transformar de metros para quilômetros, é só você dividir novamente, porque você está pegando uma medida
menor, que é o metro, e transformando em uma maior, que é o quilômetro. Tá certo? Você divide. Se fosse para aumentar, para transformar de quilômetros para metros, você multiplica, ok? Então, ó, a relação que você vai ter aqui é dividir 4.480.000 metros dividido por quanto? Por 1.000. Por quê? Porque para cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então é só cortar esses 3 zeros aqui. Estou dividindo por 1.000. Então, por último, sobrou o que? A nossa medida, a medida do mapa em quilômetros entre o navio e esse mapa do tesouro é de 4.408 quilômetros, que essa é a letra A, ok? E aí você percebe que essas conversões serão importantes, principalmente em questões de escala. Questões de escala são questões que todo ano tem e você só precisa de pequenos ajustes na questão, tá certo? Esses ajustes serão cruciais e vocês vão entender em vídeos posteriores, que é só olhar no canal. Inscreva-se, clique no gostei, mande para o seu amigo que ele deve ver esse conceito com essa calma na voz. Enfim, inscreva-se, muito obrigado e tchau!